Boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com os irmãos, mais dessa vez, estar escutando os irmãos aqui nesta noite tão abençoada por Deus, para nós, porque nós estamos tendo tempo de estar aqui refletindo, como já foi anunciado aqui, já foi cantado, já foi falado, sobre o amor de Deus, sobre o desejo que Deus tem de nos salvar. E isso é maravilhoso, quando a gente tira um tempo para nós podermos estar ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra de Deus. E não existe riqueza maior do que essa, quando nós estamos buscando a face de Deus, desejosos de ouvir a sua voz, de ouvir falar das grandezas de Deus e de ouvir falar da grande salvação que Deus trouxe para nós. E pensando sobre a grandeza da salvação, que eu tenho meditado no assunto essa semana, que passou, por eu ter sido confrontado com uma pessoa de uma outra igreja, aqui de Paraguai, que me mandou um vídeo no WhatsApp, e o pastor, que essa pessoa tem lá como seu líder, o ensinador da sua igreja, falou nesse vídeo, e ele não acredita que Deus vai mandar as pessoas para o inferno, para as pessoas ficar atormentadas o resto da vida, para sempre. E eu fiquei pensando sobre esse assunto nessa semana, o ensino errado. E nos atos mesmo eu mandei a resposta para ele, mostrando os versículos bíblicos, dizendo que este ensino estava errado. Ele disse, porque as igrejas evangélicas, de modo geral, fazem medo nas pessoas, falando que as pessoas podem ir para esse lugar de sofrimento, mas não é possível que um Deus de amor vai mandar as pessoas em um lugar como este para sofrer para sempre. Então, um assunto sério. E no final do texto que eu mandei para essa pessoa, eu disse para ela que Jesus veio ao mundo trazer para nós uma grande salvação de um grande perigo, uma coisa muito séria. Se assim não fosse, Deus não precisaria ter se tornado um homem para Ele mesmo fazer um sacrifício tão grande como Ele fez. E por isso, meus irmãos e amigos, a mensagem do Evangelho é séria, é algo sério. E eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas hoje estão ouvindo o Evangelho e levando a mensagem de Deus na brincadeira, não acreditando, até mesmo às vezes influenciados por esses ensinos errados, não acreditando que existe um perigo terrível para aquelas pessoas que não se colocam diante de Deus em postura de humildade para confessar os seus pecados, reconhecer os seus pecados e a sua necessidade de um Salvador poderoso para livrá-la da condenação eterna. Muitas pessoas estão brincando com essa mensagem. O Evangelho é uma mensagem séria, não é brincadeira. Eu fiquei refletindo essa semana sobre o inferno, que é algo que Jesus falou várias vezes sobre isso, em todas as vezes, em momentos diferentes dos anos em que Jesus passou aqui, os 3 anos que Ele passou aqui na terra ensinando. Jesus, por várias vezes, em momentos diferentes, Ele falou sobre o inferno. Mas nós não queremos
como aquele pastor falou, né? Falar do inferno aqui para colocar medo nas pessoas. Pelo contrário, nós queremos colocar segurança na vida das pessoas. Porque o homem que ele não tem Cristo na vida dele, ele está condenado. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é clara. O homem que não tem Jesus na sua vida, ele está condenado perante Deus. E uma condenação, a Bíblia diz, eterna, não tem fim. E pensando nisso, irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que é uma história que Jesus contou para ilustrar o perigo em que os homens estão correndo, estão sujeitos a ele. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Isso, tem gente que pensa que isso aqui é uma parábola, mas não é, porque na parábola não é citado nome de personagem nenhum. Aqui nesta história, com H, né? Não é história. História com E é invenção, é uma lenda, uma invenção. Mas história com H, né? Falando em português, é algo realmente que aconteceu. Aqui é uma história, porque um dos personagens tem o nome dele. Se fosse uma parábola, não tinha nome de ninguém. Era uma ilustração por parábola. Mas aqui o Senhor Jesus diz: ora, havia, versículo 19, certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa dos ricos. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, e nem os de lá passar para nós. Então ele replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e aos profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, e eles arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí, que o Senhor nos abençoe, né, com a sua palavra.
Olha, quem contou essa história foi o Senhor Jesus. E aqui nós sabemos que tudo que o Senhor Jesus falava, ele tinha um objetivo de trazer os ensinos de Deus para nós. E essa história aqui ilustra ensinamentos importantes da parte de Deus para todos nós. Deus está dando o seu recado para nós aqui. Nunca ninguém aqui morreu e foi ver do outro lado como é que é. Né? Mas nós podemos saber, pela palavra de Deus, ter uma noção, né, do que é depois da morte. O Senhor Jesus está esclarecendo aqui. E o que nós podemos tirar daqui? Quatro ensinos que Jesus está passando para a gente aqui. Ensino de Deus para nós. 4 ensinos nessa história. Primeiro, que existe depois da morte uma existência consciente, ou seja, quando a gente morre, a nossa mente não apaga não, a nossa consciência continua viva, que é a nossa alma. Morre apenas o corpo, mas a nossa alma, a nossa mente, que fala, a nossa alma quer dizer a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso poder de decidir, de tomar decisões, que refere-se à nossa alma, continua. Existe então, depois que a gente morre, uma existência consciente de cada um de nós. Ou seja, não apaga os nossos pensamentos, a nossa consciência não acaba quando a gente vai para o cemitério. Isso que Jesus está mostrando aqui. O rico foi sepultado, ele diz. E lá, ele, consciente de que ele merecia estar lá naquele lugar de tormento, ele pede misericórdia a Abraão, faz a sua prece lá, né? Ele lembra da sua família que está aqui na terra, dos seus irmãos que estão na mesma situação que ele estava antes dele morrer, que estão lá na terra correndo perigo de vir para parar naquele mesmo lugar para onde ele foi. Então, existência consciente. A pessoa não apaga. Inclusive, essa igreja dessa pessoa que me mandou esse vídeo, né, dessa pregação desse pastor, eles pensam que morreu, acabou. Para o ímpio, né? A pessoa que não é salva. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, o rico lá em tormento pediu misericórdia, pediu que Lázaro fosse molhar a língua dele, porque ele estava atormentado no meio das chamas. Eu acredito plenamente que essas chamas que tem no inferno não é esse fogo que a gente conhece aqui na terra. Por quê? O inferno está na dimensão espiritual. E a dimensão espiritual é diferente da dimensão terrena, física. O fogo do inferno não é esse fogo que a gente conhece. E até mesmo o meu avô me contou uma vez que ele foi interpelado por um médico. O médico falou assim, essa história de que o homem vai queimar na chama lá para sempre, isso não tem lógica. O médico falando, né? E o meu avô falou para ele, só que a chama que vai queimar lá não é esse fogo que o senhor conhece aqui na terra, né? É outro tipo de chama, de fogo, porque é na dimensão espiritual. Lá, o homem que vai para lá não tem fogo para queimar, não. É a alma dele que está queimando no fogo da consciência que está pesando, no fogo do sofrimento
saber que nunca mais ele vai poder ter acesso a Deus. Então nós poderíamos dizer também que o inferno não é simplesmente um lugar, mas um estado de sofrimento. É um lugar sim. Jesus falou que é um lugar de tormento, que um lugar espiritual, que para nós que estamos no físico, na vida física ainda, significa um estado. O estado que a pessoa fica. Então, existência consciente após a morte. O homem continua com a sua consciência funcionando, os seus pensamentos, e funcionando plenamente. Não apaga não. Tem gente, essa semana agora, quinta-feira, lá em Porciúncula, onde eu trabalho como policial, um homem de 52 anos suicidou lá. E depois eu fiquei sabendo que esse homem praticou crimes lá no Rio, estava ali em Porciúncula, escondido, né? Cansou ou talvez ficou com medo de ficar lá no Rio. E ele falou para a pessoa que tentou tirar aquele pensamento dele se matar, né? Não, eu estou enjoado dessa vida. Então eu fiquei pensando, essas pessoas que fazem isso, que suicidam, pensa que vou tirar a minha vida e acaba, pronto, acabou tudo. Isso é o que a pessoa que está longe de Deus pensa. Pensa que o cemitério é o fim. Acaba tudo. Mas não é isso que acontece, segundo o Senhor Jesus. Então, outra coisa, outro ensino que Jesus deixou, além desse, que tem a existência consciente, né? O homem tem uma existência consciente após a morte. E o outro, que existe uma realidade de tormento para aqueles que morrem sem ter uma confissão diante de Deus dos seus pecados, sem ter confiado em Deus antes de morrer. A realidade e o tormento eterno, que é o inferno. Aliás, eu gostaria depois aqui de mencionar, como eu falei para aquela pessoa também, que na verdade o inferno, ele não é um local eterno, porque ele vai ser lançado, segundo lá no Apocalipse, depois a gente vai ler, né? O inferno vai ser lançado no lago de fogo, que é o Geena, que é onde o fogo vai arder pelo século dos séculos, conforme está no livro do Apocalipse. Ou seja, quem vai para o inferno já está com o seu destino traçado, definido. Mas ele vai sair um dia do inferno para comparecer perante o juízo do trono branco, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, para receber a condenação, né, e ser lançado juntamente com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Em Mateus, também no livro de Mateus, no capítulo 25, o Senhor Jesus disse que ali está falando sobre a condenação daqueles que morrem sem confiar em Deus, estão sujeitos à condenação de Deus. Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se você ler Apocalipse, né, fala que esse lago de fogo é um local que Deus preparou para o diabo e os anjos dele. Então, o Senhor Jesus está em Mateus 25 dizendo, ali quando ele vai separar os cabritos das ovelhas, né, para as ovelhas ele diz: vinde, benditos, para o meu reino, preparado para vocês. E para os cabritos, que representam
aqueles que não aceitaram a salvação de Deus, eles ouvirão a seguinte sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, a realidade do inferno, ela é realmente tremenda, né? E, em terceiro lugar, a ausência de uma segunda oportunidade. Nessa ilustração, nós vemos que a pessoa que depois foi para o inferno não tem mais oportunidade de ser salva. Não tem mais. Ele pediu misericórdia a Abraão, né, para lá socorrer ele, para ele ser socorrido. E Abraão falou: os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para cá, e nem comunicar com os... também não pode comunicar com os que estão lá na terra. É o outro ensino. Impossibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. As pessoas que morreram não têm mais oportunidade de se comunicarem com as pessoas que ainda não morreram. É isso que Jesus está ensinando aqui nessa ilustração. E também, outro ensino de Jesus aqui, que existem, nesses dois homens que ilustram aqui, o rico e Lázaro, o mendigo, que existem duas vidas diferentes, existem duas mortes diferentes, e existem dois destinos diferentes para o homem. É isso que Jesus está passando. Existem duas vidas diferentes. Ou seja, nós vemos o rico, o estilo de vida dele era pensar em somente gozar dos prazeres aqui dessa vida terrena e esquecendo-se de Deus. Né? E o rico dá detalhes de como ele vivia. Né? Ele vivia regaladamente e querendo só gozar os prazeres aqui da vida terrena, mostrando que ele não tinha nenhuma preocupação em viver para agradar a Deus, ele não buscava Deus, mas confiava na sua riqueza e queria só gozar os benefícios da sua riqueza. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira no mundo hoje? Esquecendo-se de Deus e preocupados apenas em gozar a vida aqui na terra, pensando que a existência do homem se limita apenas à vida terrena. É isso, é esse estilo de vida que é apresentado aqui. E o mendigo? O mendigo, um homem que passava necessidade, um homem que sofria, mas certamente ele não foi para o céu só por causa disso. Certamente porque aquele mendigo, ele teve uma experiência com Deus. Ele confiou em Deus. Por quê? O que salva o homem do inferno? É a sua confiança em Deus, a sua fé colocada nas promessas de Deus, colocada na palavra de Deus, é que pode salvar o homem do inferno. A confiança do homem na mensagem do Evangelho, que são as boas notícias de Deus para o homem. E quando nós estamos falando aqui de inferno, de perigo que o homem está sujeito a sofrer, nós não tornamos a dizer, estamos querendo fazer medo a ninguém, mas nós queremos chamar a atenção das pessoas para o perigo, mas muito mais para a solução para esse perigo, que é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos realmente um grande perigo pela frente, mas temos uma grande salvação, né, desse perigo. A salvação que Jesus trouxe para nós com a grande obra que ele fez na cruz do Calvário. Jesus, o próprio Deus, se fez homem para fazer um sacrifício pelos homens, porque ninguém poderia fazer esse sacrifício, ninguém podia.
só Deus, porque só Deus, né, na sua pureza, na sua perfeição, poderia fazer um sacrifício que fosse satisfatório às exigências da justiça divina. E através do sacrifício do grande Salvador, que é Jesus, aquele que é perfeito, que nunca pecou, é que nós podemos ser salvos.